Tá complicado, minha gente. O Fortaleza protagonizou mais um vexame em pleno Castelão e olha, a situação é cada vez mais insustentável. Jogando em casa contra um Santos que vive um dos piores momentos da sua história, o tricolor do PC conseguiu a proeza de ser derrotado. E não foi por falta de chances, não. Foi por falta de competência mesmo, por erros repetitivos, por decisões equivocadas do técnico Juan Pablo Vojvoda e por insistência em nomes que há tempos não justificam mais presença em campo. A derrota do Fortaleza escancarou tudo o que há de errado nesse time em 2025. O roteiro está sendo seguido à risca, diretoria omissa, reformulação tímida, treinador perdido e um elenco onde sobram jogadores desconectados do momento crítico do clube. É desesperador assistir ao Fortaleza de hoje. O torcedor está sem chão. Ninguém entende mais o porquê de Zé Wellison, por exemplo, ainda estar sendo escalado. O cara entregou 2 gols num jogo decisivo e segue firme como titular. O que mais precisa acontecer para uma mudança de postura? A verdade é que o técnico Vojvoda já não tem mais soluções. Está completamente perdido. E o pior, se fecha. Em entrevistas, defende o indefensável, rebate críticas de forma ríspida e parece cada vez mais distante da realidade do torcedor. Ontem mesmo, após mais uma derrota dolorosa, ele preferiu atacar a imprensa e defender o elenco, como se estivéssemos em um mundo paralelo onde tudo está funcionando bem. Como assim? Que elenco é esse que só coleciona fracassos e atuações apáticas? E a diretoria? Nada. Silêncio ensurdecedor. Marcelo Paes segue bancando o treinador e dando carta branca, mesmo diante de um cenário que só piora. O clube está dentro da zona de rebaixamento, tem apenas 10 pontos em 12 jogos e coleciona números absurdamente negativos. São 5 vitórias nos últimos 30 jogos na temporada. O torcedor está exausto, a paciência acabou. Não dá mais para aturar marasmo, lentidão e omissão. A torcida, que ontem lotou o Castelão com mais de 20 mil pessoas numa quinta-feira à noite, foi premiada com mais uma noite de frustração. O Fortaleza até reagiu no placar com 2 gols de pênalti de Iago Pikachu, mas depois Lucero perdeu a chance de virar e o time levou um golaço de Rollheiser que decretou mais um tropeço. E assim seguimos, com um elenco que parece não sentir o peso da camisa, com jogadores como Felipe, Jonathan que seguem botando boneco e Marinho que virou uma sombra do que já foi um dia. E para piorar, o time agora entra em uma parada de quase um mês sem jogos. Teremos 12 dias de folga e depois uma retomada focada em treinamentos, mas sinceramente o torcedor olha para frente e não vê perspectiva. Vojvoda foi visto ontem no aeroporto, indo para a Argentina descansar, enquanto o torcedor não consegue ter um minuto de paz. É duro, é revoltante. 2025 virou o ano da sobrevivência, o ano de apenas tentar não cair. Que triste realidade! Tudo está errado, do planejamento à execução. Jogadores em fim de ciclo continuam no elenco. Promessas que chegaram com pompa não entregaram nada. A diretoria não age com firmeza, parece ter medo de tomar decisões difíceis. E assim o Fortaleza vai afundando sem direção, sem alma. O clássico rei na volta da parada já será decisivo. Uma derrota pode significar o colapso total do projeto, o fim de qualquer esperança. E o pior, o time não mostra sinais de que é capaz de reagir. O torcedor está no limite, a cartilha do rebaixamento está sendo cumprida ponto a ponto. Se nada mudar, o destino é a Série BE. O mais alarmante é perceber que, mesmo diante desse colapso evidente, ninguém dentro do Fortaleza parece disposto a agir com a urgência que o momento exige. O clube vive numa bolha, num universo paralelo, onde tudo parece estar sob controle, mas a realidade dentro de campo é absolutamente caótica. O torcedor não aguenta mais ver os mesmos erros, os mesmos jogadores com atitudes apáticas, o mesmo treinador insistindo em fórmulas que já deram errado inúmeras vezes. A entrevista de Vojvoda, após a partida, foi o retrato mais fiel da desconexão entre comando e realidade. Ele diz que acredita no grupo, que a solução está no vestiário, mas como acreditar nisso se jogo após jogo os mesmos erros se repetem?
Como acreditar se os jogadores que deveriam liderar o elenco são os primeiros a se esconder quando o time mais precisa? Como acreditar se o treinador sequer reconhece a gravidade da situação? O torcedor não quer mais discursos vazios. Ele quer atitude, mudança real e, acima de tudo, respeito. Respeito pelo clube, respeito por quem está nas arquibancadas, respeito por quem faz sacrifício para acompanhar esse time. Zé Wellison continua sendo o símbolo maior da teimosia de Vojvoda. Um jogador que já deu o que tinha que dar, mas segue como titular absoluto mesmo após falhas grotescas, não é mais só uma questão técnica, é uma afronta à inteligência do torcedor. E ele não está sozinho. Outros nomes continuam no elenco apenas ocupando espaço e minando qualquer possibilidade de renovação. Felipe Jonathan, Marinho e tantos outros são apenas exemplos de um grupo que perdeu a alma, que joga sem tesão, sem garra, sem o mínimo de entrega que se espera de um time profissional. A parada para a data FIFA seria uma oportunidade de ouro para reformular, mandar embora quem precisa sair, contratar reforços e principalmente dar um choque de realidade em quem ainda acha que está tudo bem. Mas ao invés disso, o que vemos? Jogadores entrando de férias, comissão técnica assumindo, diretoria calada. Como se o time estivesse em quinto lugar brigando por Libertadores. A verdade é que estão tratando o Fortaleza como um clube mediano, sem ambição, sem responsabilidade com sua história. E isso é inaceitável. A cada ano, o torcedor do Fortaleza foi alimentado com sonhos maiores. Libertadores, Copa do Nordeste, campanhas sólidas no Brasileirão. Mas em 2025, tudo isso virou fumaça. Hoje, o único objetivo é não cair. E mesmo esse objetivo, que deveria ser encarado com sangue nos olhos, está sendo tratado com uma passividade irritante. O clube somou apenas 10 pontos em 12 jogos. Isso dá menos de 30% de aproveitamento. É rebaixamento na certa. É só olhar para a história recente do campeonato. Quem começa assim termina na degola. E não adianta culpar o calendário, o azar ou qualquer outro fator externo. O problema está dentro de casa. Está na forma como o clube age. Ou melhor, não age diante da crise. Está na insistência em nomes ultrapassados, na demora para reconhecer erros, na falta de planejamento. Está na zona de conforto que tomou conta de todo o departamento de futebol. E isso só vai mudar quando alguém lá dentro tiver coragem de bater na mesa e fazer o que precisa ser feito. O elenco do Fortaleza é fraco? Em parte sim, mas também é descompromissado, mal gerido e parece não ter mais sintonia com o treinador. A relação já está desgastada. O discurso de Vojvoda não mobiliza mais ninguém, nem dentro do vestiário, nem fora. Quando um técnico chega ao ponto de perder o grupo e perder o torcedor, é hora de mudar. Não dá mais para viver de passado, de títulos conquistados em outras temporadas. O futebol é hoje. É agora! E agora o Fortaleza está afundando e nem adianta sonhar com Libertadores ou pensar em título de Copa do Nordeste se o time não conseguir nem sair da zona de rebaixamento. Tudo começa com a permanência. E para permanecer, precisa mudar. Precisa trazer reforços pontuais. Sim, mas mais do que isso, precisa mandar embora quem não quer mais estar aqui. Precisa de jogadores que joguem com vontade, que corram, que dividam cada bola como se fosse a última. Não dá mais para aceitar esse clima de resort que virou o Fortaleza. A torcida fez sua parte, encheu o estádio, cantou, apoiou e mesmo diante de tantos motivos para desistir, continua firme. Mas até quando? Até quando o torcedor vai aguentar ver o clube ser tratado com descaso? Até quando vai aceitar ver seus ídolos de ontem se transformarem em problemas de hoje? O Fortaleza precisa dar uma resposta. Precisa agir. Precisa mudar. Porque do jeito que está, o fim é certo. E não será bonito. E aí quando o rebaixamento for confirmado, se nada mudar ele vai ser fácil jogar a culpa na torcida, nos jornalistas, na arbitragem, no azar. Mas a verdade é que o Fortaleza está colhendo exatamente o que plantou. Um planejamento frágil, uma diretoria indecisa, um treinador teimoso e um elenco acomodado. Está tudo aí, escancarado, e só não vê quem não quer. E ainda tem quem diga que a parada vai ajudar. Pode até ajudar, mas só se for usada com inteligência.
Porque se for mais um mês de descanso, mais um mês de silêncio, mais um mês de desculpas, então será só mais um capítulo dessa tragédia anunciada? O Fortaleza precisa tratar esse momento com a gravidade que ele merece? Não dá mais para esperar. Não dá mais para protelar. O tempo está acabando e com ele a paciência do torcedor também. Então fica aqui o apelo. Acorda, Fortaleza, antes que seja tarde demais. A história desse clube não merece esse fim melancólico. O torcedor não merece mais um ano jogado no lixo. Ainda dá tempo, mas só se houver atitude, só se houver coragem, só se houver respeito por essa camisa. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os bastidores do futebol brasileiro estão fervendo com uma possível reviravolta no mercado da bola. Rumores que ganharam força nas últimas horas indicam que Everton Ribeiro, meia experiente e considerado um dos pilares técnicos do Bahia, na temporada pode estar de saída do clube tricolor. O destino? Nada menos que o Fortaleza, rival nordestino e concorrente direto na tabela do Brasileirão. Embora ainda não haja confirmação oficial por parte das diretorias, fontes ligadas aos bastidores dos dois clubes falam em um acerto bem encaminhado. A negociação, que estaria sendo tratada com discrição, teria se intensificado nos últimos dias, com o jogador demonstrando interesse no projeto esportivo do Leão do Pici. Segundo essas mesmas fontes, Everton Ribeiro teria se encantado com a estrutura do clube cearense e com a possibilidade de ser uma das lideranças de um elenco que vem surpreendendo nos últimos anos. Aos 35 anos, Everton Ribeiro ainda demonstra qualidade técnica acima da média e tem sido peça-chave no meio-campo do Bahia. Sua possível saída, portanto, causaria um impacto considerável no planejamento da equipe comandada por Rogério Ceni. Ainda assim, o jogador já teria manifestado o desejo de novos ares, especialmente se envolvesse um contrato mais longo e garantias de protagonismo. No Fortaleza, a chegada de um nome com o peso de Everton Ribeiro seria vista como um reforço de luxo para a sequência da temporada. A diretoria do clube, sempre cuidadosa em suas contratações, estaria disposta a apostar alto no meia como trunfo para a disputa de competições nacionais e internacionais. A torcida, por sua vez, já começou a se movimentar nas redes sociais, dividida entre a empolgação e a cautela diante da possibilidade. Até o momento, nenhuma das partes se pronunciou oficialmente. Mas onde há fumaça, há fogo. E o mercado da bola já aprendeu que movimentações como essa costumam começar assim, em silêncio, até explodirem como notícia bombástica. Resta aguardar os próximos capítulos dessa novela que promete agitar o futebol nordestino. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!